Obrigado, senhor presidente. Agradeço o comparecimento do senhor Elcio. Eu estou aqui, senhor presidente, meu querido Randolph, pensando num trecho do livro que eu li, Alice no País das Maravilhas. Nesse livro tem um trecho que diz o seguinte: Alice chega para o gato e pergunta, me ensina a sair daqui? Aí o gato falou, depende para onde você quer ir. E ela fala, não importa. E ele foi e sentencia, não importa então o caminho que você deva tomar. Eu estou chegando à conclusão que nós estamos vivendo num país de Alice, porque você não atribuía responsabilidade criminal no agravamento da pandemia, quando o Estado brasileiro é pessoa jurídica de direito público externo, que tem competência para celebrar contratos para aquisição de vacinas e insumos, sendo que o Estado brasileiro, ateor que determina o artigo 6º e o artigo 196, a saúde é direito de todos, mas é dever do Estado. E esse dever está sendo negado à população brasileira. Nós temos 17 milhões de brasileiros infectados, 477 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas. Eu não posso me furtar em falar isso, o senhor Elcio, porque é elementar. Essa CPI já provou suficientemente que dolo não é só intenção, é quando você assume o risco de produzir o resultado, e a responsabilidade do governo e seus ministérios, ela se dá tanto por ação como por omissão. Então, é um governo que nega a ciência, difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica. Os ministros que aqui depuseram falaram que não tinha autonomia sobre o ministério, eles falaram isso aqui nessa CPI, que tinha um ministério paralelo, que havia um movimento para mudar a bula para inserir hidroxicloroquina como utilização para tratamento da Covid. O senhor afirmou aqui hoje que houve um ataque de um hacker na negociação com a Pfizer. Eu pergunto ao senhor, quais foram as providências que o senhor tomou após tomar conhecimento do impedimento técnico para a resposta à compra dessas vacinas? Lembrando o senhor que o próprio presidente, meu querido senador Randolph, a quem eu estimo muito, contou, foram 81 vezes. Então, se houve um hacker que invadiu o sistema, houve um período. Se houve um hacker que invadiu um sistema, isso é crime de ação penal pública incondicionada, que deveria ter sido lavrado uma ocorrência e teria que ser instaurado um inquérito policial para apurar quem fez essa invasão ou abstração desses dados. Então, qual foi a providência do senhor, que o senhor tomou, tão logo teve conhecimento da invasão desse hacker? Quanto tempo que passou desde a primeira oferta da Pfizer até a efetiva resposta do Ministério da Saúde? Senador, com relação ao ataque hacker, ocorreu junto com, no mesmo período do STJ do governo do Distrito Federal. E essa invasão, ela deixou inoperante sistema de e-mails e uma série de outras facilidades do Ministério. Então, eu não tive acesso ao e-mail que nos foi enviado pela Pfizer, esse e-mail que foi citado, e não pudemos analisá-lo em tempo hábil. Assim que eu tive o acesso, nós fizemos a análise e eu me manifestei para a Pfizer. Desde o primeiro... interromper, senhor? Só um minuto. Então, o senhor não teve acesso aos 81 e-mails? Com relação aos e-mails, eu expus aqui também que o tempo todo nós estávamos em tratativas. Por vezes a Pfizer, ela emitiu 5 vezes o e-mail com o mesmo teor, 4 vezes no mesmo dia. Aconteceu com um levantamento que nós fizemos e ela era muito redundante. Outros e-mails eram justamente respostas a demandas que o Ministério havia feito, como a da reunião do dia 6 de agosto, por exemplo. Então, quem era o responsável pela negociação de compra de vacinas no Ministério? Senador, conforme eu explicitei aqui, eu liderava um grupo multidisciplinar com integrantes da Secretaria de Vigilância em Saúde, em particular da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, com integrantes
da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, em particular do Departamento de Ciência e Tecnologia, com integrantes da Assessoria Internacional em Saúde do Ministério da Saúde e a Consultoria Geral da Advocacia Geral da União, junto ao Ministério da Saúde. Não tinha uma pessoa responsável pela negociação da compra de vacinas, é isso? Eu liderava esse grupo, senador. Tá. Agora, o senhor Eduardo Pazuello participou de reuniões que se discutiu os termos do contrato de compra das vacinas? Não, senhor. Eu levava esses dados até ele a partir do momento que nós íamos fazendo essas discussões jurídicas. Perfeito. O senhor afirmou também aqui hoje que, na sua interpretação, a decisão do Supremo sobre a competência concorrente da União, Estados e Municípios limitou a atuação do governo federal, no que pese o Supremo ter emitido uma nota afirmando que ela ressalvou a competência da União, mantendo a autonomia da União como pessoa jurídica de direito público externo competente para celebrar contrato. Então, se o senhor está falando que houve, na interpretação do senhor, houve uma limitação com essa decisão do Supremo, o Ministério da Saúde tinha um plano nacional de combate à pandemia? Sim, senhor. Tinha um plano nacional de contingência perante a pandemia e ele era complementado pelos planos estaduais e pelos planos municipais. Ele orientava esses planos. Esse plano é muito eficiente, e o Ministério senhor? tinha também uma atuação proativa de acompanhar as demandas por intermédio do CONAS e CONASEMES e realizar aquele reforço às ações dos estados e municípios, inclusive orientações técnicas, contratação de recursos humanos, dentre várias outras que nós citamos aqui no dia de hoje. 777 mil mortes, esse plano foi eficiente, senhor Elcio? Esse plano abordava várias áreas, lembrando que a execução efetiva das ações de atenção à saúde compete a estados e municípios, que é quem detém as unidades básicas de saúde, a média e alta complexidade, os hospitais e toda a tramitação da regulação, inclusive interestadual. A competência é concorrente, a competência não é exclusiva. O Supremo decidiu que a competência é concorrente, ressalvou a competência da União. Está mais do que evidenciado que o Estado brasileiro, através do Executivo, se omitiu deliberadamente para mitigar o agravamento da pandemia. Eu pergunto ao senhor, houve contato do Ministério da Saúde com representantes do Exército para a produção de cloroquina no combate à Covid? Que eu tenha conhecimento, não houve contato, inclusive nós fomos instados pelo Tribunal de Contas da União, verificamos a documentação e o que os técnicos me trouxeram é que não houve demanda desse medicamento para o Ministério da Defesa. Perfeito. Qual a participação de Vossa Senhoria na alteração no horário e metodologia de divulgação dos dados de infectados e mortos pela Covid, que ensejou a criação de um consórcio de veículos de imprensa para reunir esses dados de maneira pública? Qual foi a participação do senhor? Eu, como secretário executivo, eu tinha, dentro do organograma da Secretaria Executiva, o Departamento de Monitoramento do SUS. E esse departamento foi o responsável pela elaboração do Localiza SUS, que é uma ferramenta de muita utilidade, que nos permite verificar a variação da curva epidemiológica, a variação dos óbitos e uma série de outros aspectos que ele tem, com 22 itens, oferecendo publicidade e transparência de todas as ações do Ministério. Lá nós podemos acompanhar a variação da curva epidemiológica, quantos infectados por dia, quantos óbitos por dia, e ficou uma ferramenta muito mais clara e ao acesso de todos os brasileiros. Durante a sua implementação, que hoje em dia ela trabalha em tempo real com a inserção de dados, nós pudemos verificar uma evolução na qualidade da informação. Então, Vossa Senhoria acredita que houve uma supernotificação no número de óbitos por Covid-19, como afirmou o presidente da República? Eu não posso afirmar isso, seria leviano de minha parte, mas em um relatório do TCU, um acórdão do TCU do ano passado, ele colocava que haveria o risco de supernotificação, considerando que a lei complementar, que eu até citei nas minhas palavras iniciais, que destinava
60 bilhões a estados e municípios, ela previa o repasse desses 60 de 10 bilhões, e um dos itens previstos nessa lei complementar era justamente a incidência de casos. Então, existe sim o risco de ter havido supernotificação, mas eu não posso afirmar isso. Muito pelo contrário, a responsabilidade do senhor é patente, porque o senhor não pode fazer uma afirmação que houve supernotificação em cima de um consórcio que determina isso, sendo que o próprio Tribunal de Contas da União já explanou, especificou que foi errada e falsa a afirmação do presidente da República. Então, nós temos que ter responsabilidade com relação a isso. Eu quero também fazer um esclarecimento ao senhor. O senhor falou dos e-mails da Pfizer, dos 81, da invasão do hacker. Sabe por que a Pfizer mandava 4, 5 e-mails, senhor Elcio? Porque ela não tinha resposta. Foram 81 e-mails e o Estado brasileiro negando vacina no braço dos brasileiros. Essas mortes, elas são evitáveis. E cada dia que uma pessoa falece por Covid no Brasil, essas mortes têm a digital de todos aqueles que concorreram, direta ou indiretamente, seja por ação ou por omissão. E a responsabilidade é, sim, do governo federal, porque a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E claro que se houver responsabilização em estados e municípios, quem de qualquer forma concorre para o crime deve ser responsabilizado, seja autor, coautor ou partícipe. E eu não tenho dúvida que a ação foi dolosa, porque dolo, no Código Penal, no artigo 18, o conceito é claro. Diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado. Isso é a teoria da vontade, dolo é intenção. Ou conjunção alternativa, ou assumir o risco de produzir o resultado. Então, o governo federal agiu, no mínimo, com dolo indireto, quando ele não proporcionou vacina para toda a população brasileira, quando ele recusou vacina no preço 50% menor do que foi ofertado para os Estados Unidos, quando ele recusou responder 81 e-mails, quando ele difunde aglomeração, difunde a não utilização de máscara, não distanciamento social. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas, sim, tanto por dolo, tanto por crime, como por responsabilidade civil. Para concluir, o senhor afirmou em entrevista coletiva exibida hoje nessa comissão que, aspas, não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Fecha aspas. Essas são palavras do senhor. Por que motivo essa declaração foi dada na época em que o Brasil poderia ser vanguarda na contratação e produção de vacinas? Senador, nesse mesmo vídeo, eu afirmo que as tratativas são com o Butantan e não com o governo do estado de São Paulo. E elas prosseguiram desde o início das nossas conversações. Senhor presidente, eu agradeço a paciência de Vossa Excelência e quero deixar claro e, mais uma vez, afirmar aqui que, na minha humilde percepção, está mais do que evidenciado o comportamento doloso do chefe do Executivo e de seus ministros para o agravamento dessa pandemia, seja por ação, seja por omissão, seja com concurso de pessoas, mas essas pessoas, eu espero que essa comissão tenha a hombridade de, ao final, com o relator do nobre senador Renan Calheiros, indicie para que essas pessoas sejam responsabilizadas civil, penal e por ação de improbidade administrativa pelo agravamento da pandemia, porque eu não tenho dúvida que o principal bem jurídico que deveria ser defendido pelo Estado brasileiro, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, foi violado. Muito